Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael Konishi, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente. Esse vídeo que eu estou trazendo hoje, ele está sendo disponibilizado lá na área de membros do canal. Tá? É só uma parte de uma videoaula que eu tenho do Charles Lavezo, desse desenho que eu vou deixar aqui do lado, para vocês lembrarem qual que é. É um desenho um pouco mais antigo, é uma videoaula mais antiga já. Vocês vão perceber até pelo jeito que eu falo, né? A imagem está um pouquinho... não tá tão boa igual os vídeos de hoje, porque eu usava um celular com a câmera muito pior, não tinha uma boa iluminação, mas eu acredito que esse conteúdo ele é muito bacana, tem muita textura legal que eu fiz nesse desenho, e a técnica empregada nesse vídeo, né? Essa técnica que eu trago nesse vídeo, eu acho que ela é muito válida até hoje. É claro que hoje eu já melhorei, hoje eu já faço de formas diferentes, mas eu gosto bastante dessa videoaula para trazer essa técnica que eu fazia, né? Muita coisa eu uso até hoje, tá? Então acho que é bem legal de trazer aqui para vocês. E aí se você gostar e quiser assistir essa videoaula na íntegra, é só se tornar membro. Eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então só você se tornar membro, é um valor muito simbólico que você vai pagar por mês. Você vai poder assistir essa videoaula completa. Não só essa, tá? Tem outras videoaulas lá também. Tem a videoaula daquele trem com a fumaça que eu fiz. Agora eu estou disponibilizando semanalmente a videoaula da Ellie, tá? São videoaulas mais antigas, tá? Mas a técnica, né? A essência do vídeo eu acho que se mantém até hoje. O jeito que eu falo nesses vídeos é bem diferente, né, do que eu tô fazendo hoje. A imagem não tem a mesma qualidade, porque eram câmeras inferiores, né? Celular inferior. Mas eu acho que é muito válido para quem gosta da técnica e tudo mais, ver também como que eu fazia os desenhos antes. E muito do que eu fazia antes eu ainda trago até hoje, né? Muito da técnica eu fui refinando cada vez mais. Hoje eu só melhorei essa técnica, mas ela é muito válida até hoje. Então não se esquece, se você gostar desse vídeo, entra aqui na área de membros, né? Tô deixando o link aqui na descrição do vídeo para você poder assistir essa aula completa. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Bom, então aqui eu já começo marcando com lápis 2B, com uma parte bem escura, e logo em seguida eu já venho com a lapiseira 05 com grafite 4B, marcando toda essa parte mais escura mesmo, e depois já suavizando com o esfuminho para deixar o traço mais suave, e depois o pincel para impregnar o grafite no papel. Volto com o lápis 2B, esfuminho, e depois a lapiseira novamente para escurecendo aqui toda essa parte que eu vejo na minha referência, que é bem escura. E como eu sou destro, eu gosto de começar o desenho sempre da esquerda para a direita, deixando toda essa parte aqui pronta para depois continuar trazendo todo o desenho pronto já, para minha mão não manchar, né, depois. Então eu venho aqui mesclando os materiais, lápis 2B, lapiseira 05, esfuminho e pincel. É só ir acompanhando, galera. Aqui a gente vê que é um fundo desfocado, né? Um rosto desfocado. O segredo de fazer desfoque no desenho realista é a ausência de traços. No desenho realista todo, na verdade, o que caracteriza é a ausência de traços, mas na parte que é desfocada, deixar esses traços menos aparentes ainda. Desfocar bem quer dizer que eu vou suavizar todo o traço que eu faço o máximo possível, e isso vai dando um efeito de desfoque. Olha só que legal. Então nessa parte eu uso bastante o papel higiênico e esfuminho para não deixar traço marcado mesmo. Por mais que eu use os lápis para marcar, depois pincel também para escurecer, eu vou deixando uma passagem de tons bem suave. Não dá para ver onde o traço começa ou termina. Essa é a ideia do fundo desfocado, não conseguir enxergar onde o traço termina mesmo. É sempre deixar uma passagem de tons o mais homogênea possível. E é só ir acompanhando, galera. Eu não vou falar muito dos materiais aqui, como eu já mostrei anteriormente. O mais importante não são os materiais que você está usando, mas sim compreender o que cada material faz no papel e tentar tirar o máximo do material para conseguir alcançar o resultado que você deseja. Lembrando que isso aqui é só uma videoaula
E para você entender melhor como é feito o desenho no passo a passo todo, desde o início de como traçar, vocês vão poder estar vendo no curso que eu vou lançar em breve. Logo logo eu vou ter um curso que aí é um pouco diferente das videoaulas, né? Porque no curso você vai ter um acompanhamento também, mais direcionado. Isso vai fazer bastante diferença no seu aprendizado. Para quem está começando do zero, vai ser muito bom também. Então aqui eu continuo com a lapiseira 05, eu uso bastante ela para fazer essas partes mais escuras. Eu vou jogando traços bem suaves, sem apertar muito, tá, os materiais no papel. E depois eu vou passando o pincel para impregnar esse grafite, deixando um tom bem escuro. Eu nunca vou forçar os lápis, a lapiseira, eu nunca vou forçar no papel, eu sempre passo bem suave, sempre controlando o peso da mão. Quando eu quero mais escuro, eu pressiono um pouco mais, só que não muito, eu não venho forçando muito para não marcar o papel mesmo. E quando eu quero bem escuro, eu passo mais vezes naquele local, até chegar num preto bem intenso. E aí depois com o pincel, ele dá um acabamento mais legal, mais homogêneo e deixa bem mais escuro. E eu venho trabalhando assim, com várias camadas. Eu passo o lápis, se não chega na tonalidade que eu quero, eu passo mais uma vez. Eu uso as ferramentas para esfumar, como esfuminho, papel higiênico e pincel. E aí, se não chega no tom que eu quero, eu venho com uma graduação um pouco mais escura para tentar chegar naquele tom bem preto mesmo. E passo várias vezes até eu chegar no tom. Isso sempre com um peso da mão médio, sem forçar muito. Eu acredito que não tem muito o que eu explicar. Eu acho que a imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Eu acho que você vendo como que eu tô fazendo, você já vai entender muita coisa, já vai abrir a sua mente para saber como faz. A observação mesmo. Quanto mais você vai vendo aqui como que eu vou fazendo, mais você vai entendendo. E aí depois é pegar o papel, o lápis e treinar bastante a leveza na sua mão. E ir descobrindo o que cada material faz. Lembrando que eu sempre dou a base, né, com o lápis ou com a lapiseira, e depois eu vou usando sempre os materiais para esfumar, como o esfuminho, papel higiênico e o pincel. E lembrando que o esfuminho e o papel higiênico eles espalham bem o grafite, até tira um pouco. E o pincel não, o pincel ele espalha pouco, mas a função dele é impregnar o grafite no papel. Então eu uso o pincel sempre para dar um acabamento, para deixar mais homogêneo mesmo. Vai acompanhando o vídeo, galera. Se precisar falar alguma coisa, eu vou falando. Mas acredito que o mais importante é a observação mesmo. Então aqui, ó, como é uma parte um pouco mais extensa, eu venho dando um fundo com lápis B e depois eu já continuo com a lapiseira e lápis 2B para escurecer mais essas partes. E vou jogando várias camadas de grafite, como eu já falei anteriormente. Eu nunca forço, né, para não marcar o papel, mas dou várias camadas. Depois uso papel higiênico para esfumar, esfuminho, e depois eu passo o pincel e venho escurecendo até eu chegar na tonalidade que eu quero. E você vai observando que, como é um fundo desfocado, como já falei anteriormente, as passagens de tons são bem suaves. Você nunca vê onde começa ou onde termina o traço. Sempre suavizando essa passagem de tons, deixando bem homogêneo.
Aí aqui, ó, depois de passar o esfuminho, ó, deixando bem homogêneo, eu venho com um pincel para suavizar e impregnar o grafite no papel. Ele vai deixando o efeito bem bonito, olha só que legal. Eu venho passando para dar um acabamento. E aqui, já partindo para a parte de baixo, venho com lápis B, dando um fundo, igual eu fiz lá em cima. Sempre dando esse fundo para depois vir escurecendo, trabalhando várias camadas mesmo. Usando o esfuminho aqui nas partes menores e nas partes maiores o papel higiênico. O papel higiênico e o esfuminho tem a mesma finalidade, só que o papel higiênico eu uso em áreas mais extensas e o esfuminho em áreas menores. E aqui depois de escurecer com a lapiseira eu venho passando o pincel e olha como vai deixando bem escuro. Não tem muito segredo, é mais ir acompanhando mesmo e observando como é que vai ficando. E nas partes de tons médios eu gosto sempre de dar um fundo antes com lápis mais claro para depois vir escurecendo. Só onde eu vejo que é preto mesmo, que eu já venho com lápis mais escuro, com a lapiseira, né, 4B, já dando um fundo direto, um fundo escuro, sem dar um fundo com lápis mais claro, já deixando preto para depois vir trabalhando com pincel. E aqui eu vou trabalhando lápis e pincel até chegar num tom que eu quero e num tom que me agrade mais, sempre observando a minha referência. É lógico que não dá para fazer totalmente igual, idêntico, mas eu tento chegar o mais parecido possível e tentando deixar um desenho harmonioso também, tentando deixar bonito. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas é que na hora que eu estou desenhando aqui, eu enxergo manchas, então eu venho manchando o desenho conforme eu vou vendo na minha referência. Eu não me preocupo com o que eu estou desenhando em si, eu só tento copiar as manchas que eu vejo no meu desenho. E aqui, ó, continuando esse fundo, eu vejo que tem um fundo homogêneo, e nesse fundo homogêneo que eu fiz, eu venho jogando algumas manchas que são meio que umas texturas que eu vou vendo ali na minha referência, e venho tentando reproduzir igual, ó. Com o lápis 2B aqui, ó, venho marcando essas manchas e depois eu vou suavizar tudo com um esfuminho, papel higiênico, para deixar a passagem bem homogênea e tirar a dureza do lápis. Olha só que legal que vai ficando. E na minha imagem ali eu não sei o que é nesse fundo, só que eu venho copiando todas as manchas que eu vejo e venho tirando aqui, ó, o excesso com a caneta borracha 3.8, depois volto com papel higiênico e pincel para suavizar. Você vai vendo ó, que aqui, ó, como eu não cheguei no tom com lápis, com 2B, eu venho com a lapiseira 05 com grafite 4B, insistindo um pouco mais até eu chegar na tonalidade que eu tô vendo ali na minha referência, que é bem escura. Depois eu venho passando o pincel para dar um acabamento mesmo. Agora aqui eu já venho fazendo um fundo com lápis B, bem suave. Vou passando ele várias vezes até chegar numa tonalidade legal, para só depois vir trabalhando com as ferramentas para esfumar. Aqui depois eu vou passar o papel higiênico e esfuminho, e depois eu vou vir trabalhando textura igual a parte de cima, para ficar bem parecido ali com a minha referência. Agora eu venho escurecendo com lápis 2B, fazendo do mesmo jeito que eu fiz ali em cima, jogando umas texturas em formas de círculos, tracinhos, e eu vou manchando assim, do jeito que eu vejo ali na minha referência. Eu venho tentando reproduzir o mais parecido possível e vou usando os lápis para escurecer, agora a lapiseira, as partes mais escuras eu uso 4B e vai deixando bem texturizado mesmo.
Aqui eu já vou finalizando então essa primeira parte dessa aula, terminando já esse fundo aqui, e a gente se vê na continuação aqui do vídeo. Vamos que vamos, galera! Bom, então como eu disse, essa é só a primeira parte dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que era bem diferente, né? A qualidade do vídeo não tá das melhores. E na área de membro o vídeo ele tá com a qualidade um pouquinho melhor, tá? Que eu consegui melhorar um pouquinho, mas deu pra ver mais ou menos como é que funciona, né? E aí se você quiser assistir toda essa videoaula, todo o desenho sendo feito, tô deixando o link aqui para você se tornar membro na descrição do vídeo, não esquece. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Me desculpa se a câmera tá tremendo um pouco, eu tô segurando o celular aqui na mão mesmo, às vezes eu falo e mexo, treme um pouco mesmo. Beleza? Obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço.